sure it's yours. E aí, pessoal? Com direito à bobeirada de gata. Vocês sabem como é que é, né? É sexta-feira. E aí? Tudo bem com vocês? Soltamos o terceiro vídeo da Semana da Nutrição. É um vídeo que está feito com muito carinho, com edição, com aulas a mais, incrementado. Então eu espero que vocês estejam gostando. Deixa eu ver se minha bateria tá boa. O som tá legal, tudo tá saindo bem para vocês. Vem cá, filha, vem. Quer aparecer mais um pouco? Tá aqui me rodeando. Vem de cachecol um pouquinho então. Vai ficar? Quer ficar um pouquinho. Então, pessoal, nós temos hoje uma aulinha de perguntas e respostas. Por enquanto, eu vou fazer um pequeno raciocínio. Vou contar alguns casinhos. E aí, hoje, 8 da noite, a gente tem uma live bem legal para encerrar a Semana da Nutrição. E eu convido todos vocês para a gente falar mais de coisas práticas, tá? Então, eu vou contar bastante casos, vou falar das receitas que eu coloquei no vídeo. Bem, mas eu queria fazer um pensamento com vocês e vou começar a live de hoje contando uma historinha. Há um bom tempo atrás, é legal praticar Ayurveda há um tempão. Eu lembro quando eu tinha, assim, 2 anos de profissão e pensava assim, mano, quando eu tiver 3 anos, né? Quando eu tinha 3, eu pensei assim, quando eu tiver 5. Quando eu tinha 5, eu pensei assim, quando eu tiver 8. Quando eu tiver 8, eu pensei quando eu tiver 10. Aí passou os 10, eu não tô contando mais muito não, que agora já tá indo pra 12. E aí, agora já foi, né? Agora é isso. E eu tive uma experiência bem legal quando eu conheci a minha professora de quiromancia, de leitura de mão, né? De Hasta Samudrika. Quando eu conheci minha professora de leitura de mão, e ela leu minha mão, fez uns elogios, como a amiga falou pra mim esses dias, rasgou uma seda ali, trocou uma ideia. E eu fiquei de bobeira, eu falei, nossa, como você é muito boa no que você está fazendo, que incrível. Ela falou, não sou muito boa. Eu falei, não, você é muito boa. Você está anos-luz à minha frente, eu nunca vou ser. Ela falou, não, que isso? Tá quantos anos? 34? Ah, não, então, eu estudo há 30 anos a mais do que você. Aí eu falei, 30 anos, tá bom, então, tenho 30 anos de estudo pela frente, legal, ficou mais fácil pensar assim. Então, é tudo parte de um processo. Se você está conhecendo a Ayurveda por mim, como eu até falei esses dias na live, olha que legal, você está conhecendo a Ayurveda pelo Instagram, numa live assim. Você tem hoje teste de Ayurveda na internet. Você pode comparar o que eu estou falando com o que outra pessoa está falando para ver se um de nós dois está falando bobeira ou se os dois estão falando certo, mas dando visões diferentes da mesma coisa. Quando eu estudei não tinha nada disso. Eu tive que desbravar, desvendar, descobrir, dar a cara a tapa e ainda cismei de estudar Ayurveda na Índia, bem no comecinho, mal sabia eu que aqui eu ia aprender muito mais do que na Índia ou no Canadá, não só com os meus professores, mas eu aprendi muito com os meus pacientes. Pô, por quê? Como você aprendeu com seus pacientes? Eles não te davam aula? Mas o negócio é que quando eu preciso explicar para você o que você tem e é um sistema novo para você, não adianta eu falar de dosha, de vata, de pitta, de kapha, eu preciso explicar dentro de um conceito que você entenda. Então eu comecei a ter que me virar dentro dessas consultas de Ayurveda, o que me fez muito bem. Aí eu fui ficando bom com expressar para a pessoa o que ela precisa, o que ela não precisa fazer. Então eu vejo que o caminho é esse. O caminho é esse, não vou me ater muito nessa apresentação para hoje não. Então, mais uma vez, Semana da Nutrição Ayurveda soltou o terceiro vídeo, tá no link do meu perfil. Aula teórica e aula prática, tem receitinha para o camarada que tá vata, para o cara que tá pitta, para o cara que tá kapha, o cara que não sabe direito o que tá, então tem receita para ele também que não vai fazer mal para ninguém, tá? Não deixem de ver esse vídeo porque a gente libera ele poucas vezes e ele não fica disponível para você por muito tempo para você acessar, tá bom? Segunda-feira, galera, abre as inscrições para o curso de Culinária e Nutrição. Tá bom? Então, para você que está aguardando, segunda-feira tem muita coisa legal para a gente falar para vocês e continuamos no esquema de live 12h40, tá? Bem, seguinte, quando nós pensamos no trajeto de uma pessoa que está praticando a Ayurveda, ela basicamente vai ter que se conhecer. E dentro desse autoconhecimento, eu vejo as pessoas tentando dar nomes para as coisas. Eu quero contar um caso que eu tive indo dar aula para uma turma de medicina.
eu fui chamado para ser um dos professores dessas matérias que contam hora extra na carreira lá da faculdade. E eu achei mó legal. E aí eu cheguei, assim, eram 80 jovens, né? Eles estavam no segundo ano e assim, uma galera, achei mó legal. Eu tinha 4 dias para dar aula para eles. Era terça e quarta, na outra semana, terça e quarta de novo. Aí eu falei, galera, então, ó, a Ayurveda é um sistema que leva em conta que somos todos um espírito e um espírito que está nessa vida habitando um corpo físico. Aí na hora que eu virei para trás, tá todo mundo mexendo no celular. Aí eu falei, galera, dá atenção assim. Aí o cara, pô, mas como é que eu vou te ajudar, né? Eu preciso mexer no celular, é que tem coisas para fazer. Eu falei, galera, olha só, eu não tô ganhando para estar aqui, eu tô aqui porque eu quero, mas se vocês não querem prestar atenção na minha aula, não tem problema, sai da minha aula. Aí o pessoal ficou meio tipo assim, pô, como assim o cara tá mandando a gente sair, né? A aula, cara nem é professor, né? Eu vi aquela parada meio assim, mano, nem tá aí pra nada, nem é pago da faculdade. Só que era uma das melhores alunas das turmas mais evoluídas lá que tinha me chamado, ela já tinha estudado Ayurveda, então ela sabia muito bem ali do potencial. Aí ela foi ali na frente e falou, gente, olha só, eu trouxe um cara muito bom aqui para falar para vocês, mas se vocês não querem a aula dele, eu não vou falar para ele voltar, porque ele tá parando o que ele tá fazendo para ele vir aqui fazer isso. E aí eu falei, então peraí galera, seguinte, assuma minha parte de culpa aqui, vocês não estão interessados no espírito. A culpa é minha. Vamos lá, me dá 10 minutos da atenção de vocês. E se vocês não gostarem, beleza. Tá, beleza. Então vamos lá. Como é que eu trato colesterol alto? Galera, colesterol alto, simvastatina. É simvastatina? Se não me engano, é simvastatina mesmo. É simvastatina. Beleza, simvastatina. E aí, vai fazer o quê? Vai regular o colesterol dele. Eu falei, beleza. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos abrir o pensamento aqui. Se uma pessoa está com o corpo seco, porque ela come muito pão, porque ela come muito brócolis, porque ela toma muito suco verde, porque ela come muita coisa que não faz muito bem para ela. Pessoal, eu tô com um áudio aqui. Quem tá sem áudio, clica no botãozinho do lado aí que volta o áudio, tá? Essa pessoa tá com o corpo seco. E aí o intestino dela deu uma secada. Será que os glóbulos de gordura não iam ficar muito abundantes, muito grandes? E por conta desse ressecamento, o ressecamento vai impedir a fluidez, vai impedir a diluição dessa gordura. E aí, assim como um leite quando está fluido é uma coisa, mas um leite quando está seco na panela, tem uns glóbulos de gordura aderidos na panela, isso não pode dar um colesterol alto? Aí a galera, pode. Eu falei, beleza, então a gente pegou um caso aqui de ressecamento causando colesterol alto. Se a pessoa não vai ao banheiro todos os dias, o colesterol dela está alto porque o plasma está seco, o sangue está seco. Então a gordura do corpo está aderindo nela mesma. Assim como quando a gente faz um leite numa caneca, deixa o leite ali e ele seca e aí a gente não tinha o leite líquido e fluido, agora a gente não tem um glóbulo de gordura. Então isso pode dar colesterol alto? Pode. Beleza, então. Deixa a simvastatina aí. Se eu tiver uma pessoa que tem muita acidez, pode ser por excesso de adoçante, pode ser por excesso de sazon, pode ser por excesso de especiaria, pode ser por excesso de vinho, pode ser por excesso de vinagre, pode ser por qualquer coisa, pode ser pela própria natureza dela. Ela tem excesso de acidez. Esse excesso de acidez ela causa hiperpermeabilidade. O nosso intestino delgado, onde todo o alimento passa nos 7 tubos para fazer o processo digestivo, ele tem as membranas e essa membrana, quando está ácida, ela tem uma absorção, tá? E aí você vai absorvendo muito por essa membrana. E aí eu vou deixar passar por um excesso de acidez, por uma hiperabsorção de membrana, eu vou deixar passar as gorduras, as coisas pesadas, as coisas densas. Isso não pode me dar colesterol alto? Pode, a galera disse. Pode. Eu falei, então beleza, guarda o pensamento aí. Agora, se eu pegar uma pessoa que está com muito muco no estômago, com muito muco na digestão, e aí eu vou dar para ela alguma coisa que diminua esse muco, como uma simvastatina, por exemplo, mas ainda assim eu vou estar produzindo esse muco, e esse muco está na digestão, ele não está no sangue. A simvastatina pode atuar no sangue, mas não vai atuar na digestão.
é possível que um excesso de muco digestivo cause colesterol alto? A galera parou, pensou assim, e aí eu comecei a ver todo mundo dando uma fritada, falou sim. Falei, então é o seguinte, ó, nós temos 3 casos de colesterol alto. Um numa pessoa de corpo seco, outro numa pessoa de corpo ácido, outro numa pessoa de corpo mucoso. Como eu trato? Ninguém respondeu sem vastatina. Aí mais tarde naquele dia eu tinha um professor que estava assistindo a minha aula, ele veio falar assim, cara, tu aprendeu a dar aula onde? Aí eu falei, não sei, acho que aprendi. Ele falou, cara, tu dá aula muito bem, porque tem uma técnica de aula e ninguém sabe direito assim, o pessoal não sabe de onde veio, mas a técnica é a seguinte, você faz as perguntas e quem dá as respostas são eles. Então, se você conseguir fazer os seus alunos chegarem às respostas que você precisa que eles cheguem, tu deu a melhor aula que existe. E você não falou nada para as pessoas, você deixou elas mesmas darem as respostas. A aula mais difícil que eu fui dar até hoje foi para essa turma de medicina. Porque eu precisei me desdobrar para falar de medicamentos e como que os medicamentos poderiam fazer anular um exame, fazer um exame ficar positivo, mas manter o corpo adoecido. Porque até para o colesterol alto do CAFA, que a simvastatina pode tratar no sangue e no plasma, eu ainda vou estar mantendo o muco no processo digestivo. Então, das 3 formas, eles entenderam isso, eu não só não estou tratando a pessoa, como estou vendendo a ela a ideia de que eu a tratei, mantendo, então, o corpo sem tratamento. Entende? Então, assim, é bem ruim quando você acha que tu está se tratando e você não vai melhorar daquela questão. Então, assim, foi um caso muito interessante e eu achei que era o caso mais fácil que eu ia pegar, a aula mais fácil que eu ia pegar era a aula para a turma de medicina. Porque eu falei, cara, vou chegar lá, todo mundo vai entender tudo. E aí eu comecei a trocar ideia e vi que ninguém queria nem ouvir minha aula. Depois desses 10 minutos eu ganhei a atenção deles e aí a gente estudou pulsologia, a gente estudou 7 tecidos, a gente estudou prana, tejas, zodias, expliquei sobre os 5 sentidos e esse discernimento mental do dosha de Pitta mediante a eles. Foi bem legal a aula depois. No último dia estava todo mundo medindo o pulso um do outro, assim, foi bem interessante. Mas ninguém foi para frente, né? O Ayurveda requer estudo, dedicação e principalmente interesse. Agora, a aula que eu fui dar, que eu achei que era a aula mais difícil que eu ia dar na vida, vou responder as perguntas de vocês, tá? A aula que eu achei que eu ia dar, que era a mais difícil que eu ia dar na vida, foi na Associação dos Aposentados de Volta Redonda. Eu sempre achei que dar palestra em Volta Redonda nunca ia funcionar. Primeiro porque eu fugi de Volta Redonda, né? Ah, não, ninguém quer Ayurveda aqui, saí correndo de Volta Redonda. 2, porque eu achei que dar aula para aposentado ia ser uma coisa assim, vou pegar um monte de gente que já viveu um monte de coisa e não quer saber nada e já está cheio de carga mental, emocional, e isso nem vão na minha palestra. O pessoal, Volta Redonda ainda, todo mundo meio católico, vai ouvir falar de Ayurveda, não vai querer ir na palestra, vai achar que é religioso. Não é interessante, né? Pessoal, se ficou mudo foi só para vocês, tá? Tá rolando som aqui. Olha, minha mãe tá na live. Seu filho é professor, né? Neto, sobrinho, todo mundo é professor na família, né, mãe? Então, história dos aposentados. Aí eu fui lá na Associação dos Aposentados dar aula. Tive uma grande amiga que me ajudou a entrar na Associação dos Aposentados naquele dia, assim. Me ajudou a organizar essa palestra e tal. A palestra foi anunciada para um monte de gente. Cheguei lá, tinham 80 para 90 senhorinhas sentadinhas, bonitinhas, assim, para ouvir o que eu tinha para falar. Eu tava de braço quebrado na época, não era esse braço quebrado de fim de ano, não. Era o braço quebrado da época que eu morava no Rio, quebrei o braço jogando futebol. Aí, quando eu fui dar a palestra, eu lembro assim que me desceu um santo na hora, não tem outro jeito de falar. Não sinto nada, não me desce santo não, é só um jargão, mas eu lembro que eu tava com muito medo. Tava com muito medo porque eu vou falar para um monte de gente que já tá com muita sabedoria, com muita carga, com muita coisa, como é que eu vou ensinar essas pessoas? E nisso eu não tinha dado essa aula pra galera de medicina não, né? Eu achava que a galera fácil para dar aula ia ser a galera de medicina. Aí eu falei assim, gente, o que eu faço? Vou fazer uma oração aqui e vou entrar. Deus me ajude que eu tenha as palavras certas e adequadas. Que assim seja, amém. Boa tarde, galera. Meu nome é Edson. Vim aqui dar uma palestra de Ayurveda para vocês. Ayur o quê? É Ayur.
Veda, né? Veda é conhecimento e Ayur é vida. Aí a galera já tipo, Aí o Ayurveda, ele fala de 3 doshas. Aí o pessoal, Aí eu, Ayurveda, 3 doshas. Nem falei Vata Pitta e Kapha e já perdi todo o meu público. Caramba, né? O que eu faço? Já sei, galera. Seguinte, esquece Ayurveda, esquece dosha. Vamos falar, tá frio, tá seco, você ficou gripado. O que você faz? Canja de galinha. Fechou, anotei aqui, tá frio, tá seco, ficou gripado. Canja de galinha, beleza. Tá quente, você tá com o corpo pesado, você sente que você não tá com apetite. O que você almoça? Alguma coisa leve, uma salada, uns legumes raladinhos, assim, uma salada de raízes raladas, de cenoura. Falei, pô, legal, vou anotar aqui, beleza. Você bebeu muito, seu fígado está inflamado. O que você toma? Chá de boldo. Qual o sabor do boldo? Amargo. Tem algum outro chá que pode tomar também? Pode, carqueja também pode, jurubeba também pode. Falei, beleza. Tá bom. Aquele bife, assim, vai fazer aquele bife pesado, aquele pesadão, assim, capão de gordura. Você tempera com alguma coisa? Tempero com o quê? Com alecrim e pimenta do reino. Perfeito. Guarda aí esse conhecimento. Guarda aí. Tá bom. Beleza. Ouvido inflamado, muco, purulento, tá com febre, né? Pode pôr alguma coisa quente? Não pode. Não, mas pode pôr o alho com azeite. Aí todas, isso, alho com azeite pode. Eu falei, então, beleza, guarda aí. Agora vamos entender, vamos lá, ó. A pessoa estava fria e seca. E aí, como estava muito frio e muito seco, a digestão dela foi lá embaixo. Ou seja, ela não está tendo processo digestivo para pegar uma coisa. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui de exemplo. Claro que eu tenho, né? O que o Agni faz, gente? O que o Agni faz? O Agni é responsável por pegar uma coisa e quebrar em pequenos pedaços. Quando o nosso fogo digestivo não está bom, o Agni não consegue fazer isso. Então as coisas vão ficando grandes, vão gerando bolas grandes e a gente não faz o que tem que fazer no processo digestivo. Então o que você pode fazer se você está sem Agni? Você pode pôr pimenta? Pode, mas a nossa cultura não põe pimenta. Então o que a gente fez? A gente fez uma panela de pressão. Aí o cara vai lá e faz a canja de galinha. Então a primeira coisa é que ele pegou e ele bota tanta pressão que o arroz ele se desfaz, a carne se desfaz, a gordura se desfaz, tudo se desfaz e facilita o processo de digestão do Agni. Ou seja, vocês inventaram uma forma de cozinhar uma sopa nutritiva que é tão nutritiva que vai fazer bem para uma pessoa desnutrida, mas é difícil de digerir. Então vocês cozinharam na pressão. Legal isso, né? Aí a mulher, legal, beleza. Eu vi que elas estavam entendendo onde eu queria chegar, mas ainda não tinham ido adiante. Você sabe que se o seu fígado está quente, o sabor amargo é resfriante, não sabe? Sei. Você sabe que se o período do verão está muito quente, você está com aquela sensação de peso e empanzinamento, você pode pular uma refeição e comer leve, não sabe? Sei. Falei, beleza. Você sabe que à noite você não pode comer salada e nem fruta? Sei. Todo mundo sabia todas as regras que são pontuais de acordo com a vivência, de acordo com a experiência de vida. Sabe que gordura é conservante, então a pessoa fala assim, cara, eu tô sem energia, sem vitalidade. Aí eu falo, mas eu quero que você consuma gordura. Não, mas eu não como gordura. Eu falo, mas a banha de porco servia para dar vitalidade, para dar conservamento para as coisas, conservação para as coisas que ficavam ali guardadas na banha, cozidas na banha, nutridas na banha. E aí eu comecei, o que eu achei que ia ser a minha aula mais difícil, se transformou meio que basicamente num relato da vida. Eu comecei a dar uma aula onde eu relatava as coisas que aconteciam na vida do dia a dia, do cotidiano, e como que as culturas populares cuidavam disso, e elas começaram a dar vários relatos, não, realmente, a minha filha eu já fiz isso, a minha filha eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo outro. E aí virou um negócio que a gente foi com todo mundo contando história, e foi meio que a palestra mais fácil que eu já dei. Porque todas as pessoas que estavam ali presentes,
elas já tinham uma experiência de vida grande. A maioria, se eu não me engano, assim, 95% eram mulheres. Devia ter 3, 4 homens. Então, assim, um grande número de matriarcas, de mulheres que cuidaram da família, que cuidaram, seja ou dos filhos, ou dos pais, ou dos parentes, ou dos próximos, mas você via, assim, aquela característica daquela pessoa que tem muita vida, tem muita vivência. E, assim, foi muito interessante dar essa palestra. Depois a minha agenda encheu, eu não consegui mais dar conta de atender todas as pessoas que me procuravam em Volta Redonda. Eu atendia 5, 6 pessoas num dia e muita gente vindo dali. E muita gente, por exemplo, eu atendi muitos pitas que tomam vinho todo dia. Eu peguei aquela galera pita que está tomando água com uma colher de vinagre de manhã. Por quê? Porque está na internet que é bom. Que bota pimenta do reino na cúrcuma. Por quê? Porque está na internet que é bom. Porque o vata, ele quer viver de luz, ele vai cada vez mais ali leve. O pita, ele quer viver de informação. Então o Pita vai buscar as coisas que são lineares e adequadas dentro do campo de conhecimento que vai tendo acesso a ele. Então quantas pessoas Pita eu não encontrei ali no consultório, pessoas de 60, 70 anos, que mais uns 3, 4 anos podia ter uma doença autoimune, pelo excesso de Pita no corpo, aí eu começo um processo de eliminação do Pita, e o Pita ele se concentra, os meus alunos sabem disso, muitos de vocês sabem disso já só de acompanhar as lives, o Pita se concentra na bile do corpo. Então, quando você está com aquele enjoo de bile, que você vomita amarelo, que você tem diarreia amarela, que seu suor está com odor e ácido e machucando, é excesso de dosha pita. Então, aí você passa um tratamento anti-pita para uma pessoa que está quase tendo uma doença autoimune, quase tendo um câncer. Ela rapidinho tem umas diarreias, te liga falando assim, cara, tô com hemorroida, seu tratamento me deu hemorroida. E você fala, então, mas nada do que eu te passo dá hemorroida. O hemorroide ele está vindo da mobilização das toxinas que estão no fundo do seu corpo, está tirando essas toxinas e aí você está entrando em contato com elas. Então aquela velha história de que tratamento natural faz a pessoa piorar no começo, sabe? Eu pioro no começo do tratamento. Não é que tu piora, é que você elimina o excesso das coisas que estão dentro de você. Deixa eu dar uma lida nas perguntas de vocês. Estou vendo que vocês estão perguntando coisas e batendo papo. 128 pessoas online na sexta-feira. Que lindo! Vamos lá, foto batida. Vamos ver as perguntas. O NIM tira a fome? Elizabeth, o NIM não só tira a fome, como ele apaga o fogo digestivo. Então não indico que você use NIM, porque o consumo de elementos amargos que diminuem o fogo digestivo vão consequentemente levar você à sensação de vazio. Aí você tá meio que, quero diminuir. Eu falo muito disso aqui, galera. A gente não pode fechar o conhecimento assim e só usar um lado. Você fala assim, eu não quero ter fome. Vamos dizer que você não quer ter fome porque você quer emagrecer. Aí você vai começar a usar o sabor amargo na hora da fome. Aí você vai emagrecer. Aí na hora que seus tecidos estiverem magros, você vai ter a sensação de vazio, vai ter compulsão alimentar. Aí você vai ter que comer. Aí você vai ter que comer um monte de porcaria. Era melhor você comer regularmente, ao invés de inibir a fome, alimentar a fome com os ingredientes adequados. Aqui, a tâmara é seca ou tem que pôr na água? A tâmara é seca, Marcela. E tem 3 tipos de tâmara, tá? Tem a tâmara jumbo, ela é mais cara, ela é mais gordinha e ela vem bem solta uma da outra. E tem as outras 2 tâmaras que elas vêm em embalagens a vácuo e elas são bem magrinhas assim. E dessas 2 que são mais magras e a vácuo, todas podem ter caroço. Uma é mais glaceada que a outra. Essa que está glaceada é um xarope de milho, é uma glicose mesmo. Então você tem que lavar antes de usar, tá? Pode ingerir tâmara com gengibre? Pode. Pode sim. Eu gosto muito de dar aula, né, pessoal? Ainda mais com a minha mãe assistindo aí, a gente faz bem feito. Até barbinha feita a gente faz. Com a minha experiência em pedagogia, eu diria que no seu caso é um dom inato. Amém. Som tá bom, show de bola. Edson, como as plantas comestíveis não convencionais podem ser usadas na alimentação ayurveda? Então, Del, é o princípio de Dravya Guna. Dravya é elemento e Guna é efeito. Todo elemento contém efeito. Então, são plantas, são alimentos, tem que usar, ponto. Tá? Tem que usar. Você tem muita planta aí brasileira. Eu vou te dizer que eu não gosto muito de complicar as coisas, então eu não faço tanto uso de verdes, eu uso muitas raízes, uso ali as abobrinhas da vida, o salsão, o pepino, mas verde, couve, alface mesmo eu faço pouco uso, tá? Meu corpo não precisa. Que maravilha te ouvir, sou Kapha-vata. Qual a melhor alimentação e bebidas? Coisas quentes, picantes, tá? Com regularidade, Cleusa.
Cleisa. As primas se encontrando. Ferritina baixa. O que o Vata deveria comer? Olha só, vou passar uma receita aqui. Essa receita tem no curso de Dravya Guna, no curso de Alquimia e Remédios Caseiros. É uma receita simples de fazer, tá? Mas é engraçada a forma como eu vou dizer. Tem várias receitas, então já falei várias aqui em outras lives. Eu posso falar de tâmara, posso falar de suco matinal com beterraba, por exemplo, tônico ayurvédico, mas eu quero falar de outra receita. Você pega um vinho, pega esse vinho e tira meio cálice ali do vinho e pode tomar esse meio cálice, só que é um espaço na garrafa. Vinho tinto seco de boa qualidade. Então um vinho que tem 2 anos, por exemplo, Cabernet Sauvignon, Merlot, tanto faz. O Merlot é uma uva um pouco mais suave, no caso. Então pode ser interessante você ir de Merlot se você é uma pessoa mais vata, tá? Aí você vai pegar e vai colocar nesse vinho meia colher de café de gengibre pó e erva doce e alcaçuz. Tá? Gengibre pó, erva doce e alcaçuz. Colocou meia colher de café. Se um deles está em lasca, por exemplo, alcaçuz, você vai colocar uns pedacinhos. E você vai colocar um prego enferrujado. Tá? Então tu pegou ali o seu vinho, gengibre, erva doce, alcaçuz e um prego enferrujado. Vai tapar o vinho com a rolha dele, vai deitar o vinho e vai deixar no escuro 15 dias, virando o vinho uma vez por dia. Uma vez por dia tu vira, uma vez por dia tu vira. Passados os 15 dias, você pega esse vinho, tira a rolha, coa ele no pano, adiciona meio copo de água, liga o fogo e espera levantar a fervura. Na hora que levantar a fervura, fogo alto mesmo, levanta a fervura, desliga, espera esfriar, bota na garrafa de volta. Você tem um vinho medicado para o dosha de vata. Você vai tomar meio cálice antes da principal refeição do seu dia. Tá? Então, 15 minutos antes do almoço, você toma lá meio cálice. Se ficar muito forte, você pode diluir metade do vinho em água. Tá? Muito bom para ferritina baixa. Banha de porco? Então, banha de porco é uma gordura, assim como o ghee, assim como outras gorduras. Mas para o corpo humano não é uma gordura de tão difícil absorção como as pessoas imaginam. É mais fácil você absorver uma banha de porco aí, sintetizar, do que uma carne de porco, do que uma carne de boi. Mas eu não sou fã de banha de porco, não gosto, tá? Só estou falando da propriedade dela. Edson, que interessante, você conseguiu captar a necessidade do momento. Você viu que falar com termos técnicos com a senhorinha não ia dar certo. Pois é, o Madhu Antipita ajuda também, Krishna, ajuda. Krishna Schultz, ajuda sim, tá? Edson, quanto tempo dura a digestão? Fernanda, dentro do conhecimento ayurvédico, vai ser tipo um mês, o período da lua, 28 dias e 3 horas, para você começar o processo digestivo e sintetizar a última coisa desse processo digestivo em tecido. Então não estou falando da boca ao ânus, mas da boca até que aquilo se transforme em ódias nos 7 tecidos, a gente tem um processo de um mês. Tá? Vata, viver de luz e coar para a lua. Pois é, Vata adora vatear. Qual a maneira que consigo consumir o ovo de maneira mais fluida? Soufflé, tá? Soufflé. Normal um pita ir 3 a 4 vezes por dia ao banheiro? Mais ou menos, já está com o intestino um pouco irritado. É comum que o pita se irrite, né? É o dosha que tende a irritabilidades. Elaine, tô com o pita gravado e o kapha também. Preciso gerar tecidos e desinflamar. Ontem eu tomei boldo, hoje eu comi ovos, segundo vi nas suas lives. Quais outros alimentos posso comer? Tô com o pita e o vata gravado. Então, menina, eu vou falar que é complicado dar uma dica assim. Por exemplo, você tomou boldo. Que hora você tomou boldo? Porque se você tomou boldo no período da noite, já é meio errado, assim. E os ovos? Se você comer os ovos hoje, se comer os ovos no período da manhã, porque o ovo de manhã, ele com certeza vai manter pita e kapha gravado. Então é difícil dar dica mesmo, tá? Aí parece que eu tô querendo dizer que você fez tudo errado. Não, não é isso. Mas é que se você pegar o conhecimento e for só pegando dica e não conseguir se aprofundar no sistema de autoconhecimento e observação, saber a diferença das suas fezes, da sua urina, do seu suor, que acontece em cada dia da sua vida, é mais importante isso do que uma dica, tá? Porque a dica pode estar errada. Leite de semente de girassol, bater a semente de girassol com água quente e coar? É isso. Eu gosto de bater com cardamomo também. Tá? Quero uma consulta com você. Pessoal, eu não estou conseguindo horário de consulta por enquanto. Eu tenho consultas para desenrolar que já estão na agenda. Então, antes de eu resolver essas, eu não vou marcar consultas novas, tá? Alegria no Ayurveda. Que bom. Maria, sempre tomo leites vegetais. Quero combinações para fazer meu leite ficar mais saboroso.
Maria, olha só, eu gosto muito de leite tâmaras, tá? E eu coloco alguma especiaria, tipo a masala pra chai. Funciona muito bem. Juliana, acho que sou vata. Ou estou em um momento vata da minha vida com 35 anos. Quero muito uma dieta, faço curso com você, marco uma consulta agora. Olha, Júlia, Juliana, eu te indico a fazer o curso de culinária e nutrição. As inscrições abrem segunda-feira. Você vai ter muito mais sucesso a médio e longo prazo do que se você fizer uma consulta. Porque uma consulta, 3 meses depois você precisa de outra. 3 meses depois você precisa de outra. E aí acaba que eu viro o responsável pela sua saúde. E, pô, eu acho mó legal, mas eu já não aguento mais me responsabilizar, não aguento mais a quantidade de pessoas que me procuram, então eu vejo que a saída... Olha só que interessante, ó. Vocês acham que eu não gosto de dar consulta? Eu tô aqui hoje dando uma aula maneiraça para vocês, porque eu gosto de dar consulta. Tô vendo que tá brilhando aqui. Então, eu não tô aqui, tipo, à toa. Eu tô aqui porque eu gosto de dar consulta. Eu dei tanta consulta que eu fui vendo que eu sou muito bom de ensinar as pessoas. Então, hoje eu tenho, nesse momento, na sexta-feira aí, 1h16 da tarde, 130 pessoas me ouvindo, então eu realmente sinto no meu coração que eu preciso me esforçar mais para fazer mais isso do que dar uma consulta. Porque uma consulta, por mais que seja uma parada diferente, eu acesso uma pessoa e eu vou profundamente nas questões dela, mas é uma consulta só. Né? Vamos bater uma foto todo mundo? Sorriam. Lararará, ferritina alta, come o quê? Marcela, coisas fluidas, leites vegetais, diminui o doce de pita, tá? O pita é o que guarda o ferro ali no sangue. Edson, observa um ressecamento na minha pele da perna há 15 anos e vivo com essa irritabilidade. Comecei a passar óleo de gergelim, mas não está sendo suficiente. Seria bom passar ghee? Pode ser uma boa opção, Grazi. E não deixa de manter o local quente, tá? Não pode passar ghee e pegar friagem. Dica de lanche de tarde para vata. Olha, eu gosto muito de um pãozinho com queijo Minas. Pão torrado com ghee e queijo Minas. Eu gosto muito mesmo. E eu faço coalhada em casa. E eu tomo o buttermilk da coalhada também. Então é tipo, você pesquisar na internet como faz coalhada, você vai pegar o leite, misturar lá com o iogurte, deixar decantar. Dia seguinte você tem coalhada, você pode coar no pano e aquilo vai virando um queijo. Vai virando tipo um cream cheese, é maravilhoso. Para o Cafa, também é bom o vinho tinto? Sim, a mesma receita que eu dei pode ser boa para o Cafa. Você pode adicionar meia colher de café de semente de mostarda para o Cafa, tá? No vinho. Pita Cafa, uma boa forma de comer melhor. É difícil falar assim umas coisas tão soltas, pessoal. Assim, eu indico realmente que vocês façam um curso, porque tá muito rico o conhecimento, tá muito rico. E aí eu fico aqui, eu quero ajudar, mas eu também não posso dar uma informação que eu sei que pode ser uma faca de 2 gumes e fazer mal para vocês depois. Eu nem sei o que sou sobre isso e também não entendo muito, mas eu sou vegetariana, gosto de alimentos saudáveis e que vem da terra. Muitas coisas já não como mais. Então, Giovana, a gente sempre tem que ter uma linha de raciocínio, porque nem sempre o que é da terra vai estar fazendo bem para você em todos os momentos. Então, às vezes, uma própria raiz pode estar fazendo mal para você, ou um verde pode estar fazendo mal. Aí, às vezes, você vai ter que ir ali para o arroz, vai ter que ir para o feijão, para os alimentos mais cozidos do que para os verdes. O problema é que, muitas vezes, eu trato pessoas que elas estão adoecidas, mas a maioria das pessoas que eu trato hoje, elas chegam adoecidas por alimentação errada. Não porque elas estão vivendo, bebeu e fumou e comeu carne. Não, é porque está querendo seguir uma dieta restrita. Um quer fazer dieta ketogênica, o outro quer fazer jejum intermitente, o outro quer ser vegetariano, o outro quer ser crudívoro, o outro quer ser vegano, o outro quer comer só carne. E aí cada um quer inventar uma moda e todas as modas que vão sendo inventadas que não levam em conta quem você é, o que você está precisando agora, com certeza, uma coisa que você inventa daqui a 1, 2 anos vai te fazer mal se ela não mudou. Não tem como alguma coisa não te fazer mal se aquilo não mudou. Tá? Também vi nas suas lives que, segundo outra agravada, não posso comer especiarias. Utilizo muito, vou cortar. Você falou também do creme de abóbora para gerar tecido. Quais outros cremes posso consumir? Olha, todas as raízes e suflês são muito bons, tá? O vinho é seco, sim, o vinho é seco, vinho tinto seco. Érica, raiva, irritação, nervosismo, pensamento acelerado. Como identificar se é do Pitta ou do Vata? Tem essa dúvida. Érica, você sente paixão pela vida? A paixão é do Pitta. Porque se você está com as qualidades ruins do Pitta, você vai estar um pouco com as boas também. Você também vai estar perfeccionista, você também vai estar cri-cri, você também vai estar apaixonada pela vida. Então pode ser que seja Pitta.
Agora, se for vata, você vai também sentir uma sensação de vazio, uma sensação de isolamento, tá? Sou vata pitta e depois que tive Covid, fiquei com sintomas de vata mais acentuados. Como melhorar através da alimentação? Olha só, tem uma receitinha que eu acho muito boa pós-Covid, partes iguais de ghee, gengibre em pó e açúcar mascavo. Tá? Uma colher de sopa de ghee, uma colher de sopa de gengibre em pó, uma colher de sopa de açúcar mascavo. Você vai misturar essas 3 coisas até que ela vire uma massinha. E você vai ingerir isso 2 vezes por dia, meia hora antes das maiores refeições. Tá? Isso aumenta o acne e adocica os tecidos recuperando a umidade. Ana Lúcia, como tratar sintomas da menopausa de um vata? Ana, os tratamentos do Ayurveda rejuvenescedores são chamados de Rasayana. São as dietas que rejuvenescem os tecidos. A gente alonga bastante esse tema dentro do curso de Culinária e Nutrição, que abre as inscrições segunda. Mas dá uma olhada numa receita que eu tenho no YouTube, chama Suco Matinal Ayurveda. E faz essa receita com uma colherinha de café de ghee. Isso vai umectar e adocicar o seu sistema linfático, seu sistema plasmático e te ajudar a passar por essas questões tradicionais de menopausa. Pessoal, eu dei muita receita, eu falei muita coisa. O que vocês querem que eu repita, acho melhor vocês darem uma olhada de novo na live. Se vocês querem saber, dá pra, depois que vocês clicam na live, eu salvei e tal, você vai lá no meu perfil, clica. Se você clicar no meio da tela e jogar o dedo pra frente, ele vai acelerando, tá? Queridos, olha, tem muita pergunta ainda, muita pergunta. Nós estamos chegando a 40 minutos de live e a gente tem live hoje, 8 da noite, tá? Eu quero resguardar um pouco a voz, minha cabeça está quase confusa, então preciso dar uma aterrada no vata, porque tem sido muito legal e muito intenso também, muito vatiante fazer esse conjunto de lives para vocês. Mas o meu Pitta e o meu Kapha têm me ajudado. Érica, eu amo essa luminária e eu ganhei essa luminária aqui. Ela foi um presente de uma terapeuta de Ayurveda que eu ajudei a cuidar da filha dela. Então eu realmente estou apaixonadão por essa luminária. Fechou, galera! Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra hoje, 8 da noite, para uma racionalidade prática, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre como colocar as receitinhas que eu coloquei no vídeo de hoje em prática. Não deixe de assistir o vídeo da Semana da Nutrição que já saiu. E segura a onda um pouquinho, que segunda-feira a gente abre as inscrições do curso, tá bom? Namastê, boa sexta-feira a todos. Até breve.